Fala aí, pessoal, vamos entrando. Falta um pouquinho pra gente começar. Enquanto isso, vou revendo os tópicos aqui. Vamos entrando, falta pouquinho ainda. Vamos esperar o resto da galera entrar. Tá aí, Borges, tudo certo? Vamos quebrar tudo. Vamos botar na cabeça dos caras que fluxo digital é o que há. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só responde que sim aqui embaixo para mim saber se tá tudo certo. Certo, beleza. Vamos lá, mais uns 3 minutinhos e a gente já começa. Mais um minutinho e a gente já vai começar aí. E aí, Thay? A Thay é a moça que me envia os materiais aqui pro laboratório. Se não fosse ela, eu ficava sem trabalhar. Vamos lá, galera, vamos começar então, tá? Sendo pontual, acho que é primordial. Vou deixar a música bem baixinho aqui no fundo, acho que vocês nem vão ouvir ela, né? Mas só para dar uma descontraída. Então, começando. E aí, José, tudo certo? Eu queria agradecer imensamente a Dental Prótese e o Jorge e todas as pessoas que me convidaram para estar aqui hoje falar um pouco sobre fluxo digital, né? E agradecer a vocês que disponibilizaram um pouco do tempinho de vocês para estar aqui e ouvir, né? O pouco que eu sei, mas
que pode ensinar algo para vocês. Então vamos lá, primeiramente meu nome é Lucas, eu tenho um laboratório de prótese aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu trabalho basicamente com fluxo digital e eu estou mais ou menos há uns 10 anos no ramo, né? Eu comecei em dental também e hoje eu estou no laboratório aqui com o meu próprio laboratório. Então vamos lá, para começar essa live eu queria contar uma historinha para vocês. Vamos lá. O Joãozinho tem um laboratório de prótese há mais ou menos uns 20 anos, 15, 20 anos. E ele vem trabalhando normalmente e seu laboratório vai crescendo e tudo mais. E de repente começa, né, o mundo da era digital. De uma forma bem embrionária, mas ela começa, né, a acontecer no meio em que ele convive. E aí, o maior cliente lá do Joãozinho, que faz 20 mil reais de trabalho com ele, compra um scanner intraoral. E o Joãozinho, no laboratório dele, não tem fluxo digital, porque ele acha que é muito caro o investimento. E aí, esse cliente lá que faz 20 mil reais de trabalho com o Joãozinho, liga para o Joãozinho um certo dia e diz: ó, João, comprei um scanner intraoral e eu vou precisar que você me atenda, né? Vou precisar que você tenha aí uma impressora, vou precisar que você tenha aí um software de modelagem, vou precisar que você tenha uma fresadora para você poder me atender. E o Joãozinho, achando caro, não compra, né? Isso faz com que ele perca o cliente que mais traz faturamento para o laboratório dele. Então, essa história eu vejo que acontece muito nos laboratórios que eu dou treinamento, que os caras não querem investir porque acham que é muito caro e isso não vai trazer retorno. Então olha, por exemplo, do Joãozinho que perdeu o cliente dele, que fatura 20 mil reais, que faz ele faturar 20 mil reais a mais por mês, porque não quis fazer um investimento num scanner e numa impressora 3D. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês com essa história é que é inevitável a ida para o fluxo digital. O laboratório que não for, que não entrar nesse meio, que ainda está embrionário, vai ser engolido pelo mercado. E quando eu digo que vai ser engolido, pelo que eu tenho visualizado dos treinamentos que eu dou, e eu tenho dado treinamentos em laboratórios mais antigos, eu vejo que cada vez mais a procura pelo fluxo digital está crescendo, porque eles sentem que o mercado vai acabar incluindo eles se eles não forem para esse lado. E eu vejo que esses laboratórios mais antigos, eles têm uma certa dificuldade, né, até pelo conhecimento com a tecnologia e tudo mais. Então, o que eu quero dizer e deixar de mensagem com isso e com essa história é que não adianta, não tem como voltar atrás e depois que você vê, você não desvê mais o fluxo digital, tá bem? Falando um pouco do fluxo, eu quero deixar aqui claro algumas das grandes possibilidades que o fluxo digital vai trazer para você no seu laboratório, tá? Então, vamos lá. Você hoje trabalha com o sistema Handmade, né? Você vai lá, faz os seus enceramentos manualmente, você vai lá, inclui, injeta, né? Você faz o processo manual como a maioria dos laboratórios ainda fazem. Agora, eu te pergunto uma coisa, você inserou 10 laminados, tá? Você foi lá, incluiu os 10 laminados, né? E aí, lá no meio da sua injeção, acabou a luz ou falhou os elementos injetados. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá inserar tudo de novo, incluir tudo de novo. Você vai perder no mínimo uma manhã inserando 10 laminados, incluir, né, fundir ou injetar lá para dar certo. Então, olha a facilidade do fluxo digital. Se você tivesse hoje um scanner de bancada, uma impressora 3D no teu laboratório, tu simplesmente ia lá, apertava um botão, colocava, imprimir tudo de volta e você tinha em uma hora seus 10 laminados prontinhos para inclusão. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que não adianta, a gente ganha muito mais dinheiro e muito mais tempo com fluxo digital. Hoje as impressoras no mercado, elas não são tão caras como eram há um tempo atrás. Antigamente, quando eu comecei lá no laboratório que eu trabalhava com fluxo digital, a impressora que nós compramos, nós pagamos 60 mil reais. Uma impressora SLA que imprimia mal, era ruim a qualidade de impressão, sabe? Hoje você encontra impressoras boas no mercado aí por 10 mil reais. Impressoras LCD que imprimem de uma forma bem rápida, com uma qualidade excepcional. Você encontra resinas mais baratas, né? Então, tá mais acessível, né? A própria Dental Prótese vende um kit, cara, um kit fantástico com um scanner da Up 3D e uma impressora da Artes que, cara, o custo-benefício não tem o que falar.
Não tem como você dar desculpa e dizer, eu não vou investir nisso. Porque se você vou deixar de investir 50 mil reais num scanner e numa impressora, daí você vai lá e perde o cliente que te dá 20 mil de faturamento por mês. A matemática não fecha. O que você tem que avaliar dentro do teu laboratório é o que custa mais caro para você aí dentro. O que você acha que custa mais caro? Você acha que o que é mais caro dentro do teu laboratório é a matéria-prima que você usa para fazer os laminados, para fazer para fazer os modelos, ou você acha que é seu tempo? É isso que você tem que calcular, porque a impressora, ela é um funcionário para você que vai trabalhar dia e noite. Você vai lá no Exocad, você desenha lá, deixa imprimindo à noite, você chega de manhã e está pronto, né? Então, veja bem, vamos falar de custo, né? O Aaron perguntou dos custos ali. Quanto você acha que custa um laminado encerado à mão hoje? Pensa aí, quanto você acha que custa? Agora, você não pode calcular só matéria-prima, você tem que calcular tempo. Porque o tempo é o que custa mais caro no teu laboratório hoje, tá? Agora, pensa assim, se eu colocar 50 laminados e imprimir numa impressora LCD, na Artes, por exemplo, olha só, ela é uma impressora LCD, então ela imprime por camadas. Se eu colocar 50 laminados ou colocar um laminado, o tempo é o mesmo. Então, se você coloca lá 50 laminados, que vai te dar mais ou menos 1 hora e meia de impressão, você ter 50 laminados prontos, quanto tempo você leva para encerar na mão 50 laminados? E agora em custo de resina. Uma resina calcinável hoje custa na faixa de, vamos chutar muito alto, R$600, tá? R$600. 50 laminados impressos não vai dar 20 ml de resina. Assim, longe de 20 ml de resina. Então, o custo ele é muito baixo. O que acaba sendo mais caro no início é o investimento, né? Porque você vai ter que desembolsar esse capital, né? Meio que à vista. Às vezes você nem precisa desembolsar à vista, né? A própria Dental Prótese tem um sistema de financiamento bem bacana aí para fazer a compra dos equipamentos. Você nem precisa. E aí o que você tem que calcular para ser interessante isso é o ROI desse investimento, né? O retorno que você vai ter, em quanto tempo você vai ter esse retorno? Porque se você tem um fluxo legal de metalocerâmica, você tem um fluxo legal aí de laminados, a impressora vai te dar uma agilidade imensa. E outra, pensa o cliente que vai te mandar lá um modelo vai te mandar um escaneamento intraoral para te fazer o trabalho. Aí você não vai ter uma impressora, você vai ter que mandar para outro laboratório imprimir. O tempo que o fluxo digital poderia facilitar, na realidade está te retardando, né? Porque você vai ter que mandar para outro laboratório. Então, dentro disso, o fluxo digital te possibilita trabalhos rápidos, vai te possibilitar menos, vai te dar, né, na realidade, menos sujeira no teu laboratório, porque eu vejo aqui no meu laboratório, hoje, como eu tenho toda a gama de fluxo digital, tenho um scanner intraoral também, onde eu disponibilizo ele para os meus clientes, cara, o gesso do laboratório, na cozinha, ela basicamente permanece intacta, muitas das vezes, né? Muitas das vezes eu imprimo muito mais os meus modelos, né? Eu imprimo do que eu vazo. Porque para mim é muito mais fácil eu ir lá emprestar o scanner para o meu cliente, ou o cliente que tem um scanner escanear, me mandar o arquivo, e eu consigo fazer tudo aqui de uma forma mais rápida. O cara me envia o arquivo, eu já coloco imprimir na impressora. O custo de uma impressão é irrisório. Uma resina de modelo aí, vamos chutar alto. A Reflex que a Dental Prótese vende, que é a que eu uso aqui, deve custar mais ou menos uns R$700 o litro, tá? Cada modelo mais ou menos uns 13 ml. Então o custo não é absurdo, né? E o tempo que você ganha, essa que é a vantagem. Então, dentro de tudo isso que o fluxo te possibilita, a gente consegue fazer as lentes impressas, os modelos impressos, os provisórios impressos, né? Eu faço bastante casos de protocolo aqui no laboratório, né? Eu queria mostrar para vocês. Então, por exemplo, geralmente quando a gente está falando de protocolo, a nossa montagem a gente faz lá com os dentinhos de estoque, a gente faz uma placa base, isso vai para o dentista, prova, né? Se você tem fluxo digital, você faz o escaneamento disso, né? Transfere para a posição dos implantes e você reduz a barra e imprime, né? Ou fresa. Com o fluxo digital e os softwares de modelagem aqui, eu já faço a montagem no Exocad,
né, no software, imprimo essa montagem, mando para o dentista usar essa montagem de provisório já. Só então, olha o que o Borges falou ali, que é reflash, tá 499 já. Cara, isso é irrisório o custo de um modelo impresso, é irrisório. Assim, ó, você tem que pensar, você que não tem o fluxo digital ainda, você tem que pensar cada vez mais nisso, cada vez mais, porque isso é futuro, tá? Então, olha só, em vez de eu ir lá e montar com dente de estoque, eu monto no meu Exocad, eu mando essa montagem aqui já de provisório, né? Essa montagem aqui para aprovação estética, aprovação oclusal e tudo mais. Se ele gostou e a paciente não tem provisório, pode deixar de provisório, porque eu tenho todos esses arquivos dentro do software, né? Depois que ele aprova essa montagem, eu só freso esse arquivo que eu tenho, esse protocolo em zircônia, né? Ou imprimo para fazer a fundição em cera, reduzo, faço fundição em metal e tem o resultado já prontinho. Então é muito mais fácil do que eu ter que ir lá, pensa bem, ter que ir lá montar isso aqui com dente de estoque, fazer uma muralha, reduzir, né, reduzir com um Lecron. Então facilita muito. Esse é um dos casos, tá? Eu fiz sobre T-Base da Talmax, né? Comprei na Dental Prods também. Então esse T-Base aqui já me possibilita fazer o protocolo em cima, né, do cone Morse e já nos favorece demais, né, em questão de adaptação. Consigo fazer uma prótese de cimento parafusada, né, onde em alguns casos que eu tenha o implante saindo pela vestibular, eu consiga deixar cimentado essa prótese, tá? Então esse é um dos casos, e esse aqui é um outro caso também, tá? Olha só, isso daqui é um protocolo da mesma forma, só que vejam bem, aqui eu já imprimi, né, na Artes lá, uma montagem que serviu de provisório já com o encaixe dos implantes, ó. Então aqui eu já tenho a conferência da adaptação da minha peça, que é importante ter essa conferência para depois, quando eu fresar em silicone, não ter algum tipo de desadaptação, ou, né, caso isso não adapte em boca, o dentista faz uma nova moldagem e a gente faz uma nova prova. A gente tem que garantir essa fresagem ou essa fundição dessa barra para que a gente não tenha problemas depois no futuro, né? Imagina você fundir uma barra, mandar para o dentista e não encaixar, né? Nesse fluxo, obviamente, nesse fluxo. Então, e com isso eu tenho uma previsibilidade absurda, tá bem, pessoal? Esses são os casos aqui. Depois, os casos de escaneamento, né? Geralmente, quando eu tenho um modelo superior, eu faço com um articulador impresso, tá? Se vocês quiserem, disponibilizo esse articulador para vocês. Só vocês entrarem lá no Instagram do OTPD Digital. Facilita muito a minha articulação. Tem vários no mercado, né? Tem alguns que você imprime um encaixe aqui, depois você vem com um articulador físico e encaixa ali, também dá certo. Então, essa possibilidade aqui de agilidade faz com que, veja bem, no momento que eu recebo o meu modelo, no processo do software, eu vou lá, desenho a minha infraestrutura. Depois que eu desenho a infraestrutura, ele já me dá a opção de confeccionar o modelo. E olha só, se eu tenho duas impressoras, em uma eu imprimo essa infraestrutura e na outra eu estou imprimindo o modelo de gesso já. Tá? Então, essa é uma facilidade também. O Aaron perguntou ali se eu acho interessante ter esse scanner de boca no laboratório. Aaron, olha só, depende do teu objetivo, tá? Porque eu trabalho basicamente com fluxo digital, então para mim ter um scanner de boca faz sentido, certo? Porque para mim isso é interessante, poder disponibilizar isso para os clientes. E outra, eu estou numa região aqui do interior, onde a maioria dos clientes da minha cidade não conhecem muito isso, não conhecem muito o fluxo, tá? Então, para mim ter um scanner hoje, vale a pena. Agora, você tem que ver qual que é o seu objetivo. Se você tem demanda para um scanner, vale a pena. Mas, eu tenho clientes que gostariam de poder fazer casos com fluxo 100% digital. Então, beleza. Então, vale a pena você ter um scanner, porque é um investimento alto e você tem que avaliar. Tá? Então, é isso aí. Seguindo aqui, outras coisas que são interessantes da gente fazer são guias impressos. Tá? Tem uma forma de você fazer ali no Exocad, ou você pode fazer no Exoplan, em algum software de planejamento. Então, vale a pena você ter essa possibilidade de ter a resina transparente, né? a resina de guia, para a gente poder fazer esses guias multifuncionais, até guias simples, né?
Então vale a pena. O Igor Nunes perguntou se eu tenho problema de falha de impressão. Olha só, isso é uma coisa que eu falo em todos os treinamentos, tá? Em todos, sem falta. Qualquer impressora 3D hoje do mercado que você compra LCD, né? Tem gente que já me disse que é impressora ruim, impressora boa. Cara, se dá problema numa impressora de impressão, ou é calibração, ou é tempo de exposição de resina. E assim, faz parte do processo de aprendizado. É a mesma coisa quando você começou a fazer injeção de silicato, tá? Começou a fazer injeção de silicato, a primeira com certeza tu não acertou, porque tu precisava regular o forno, né? Ou aferir o forno antes, no mínimo. É a mesma coisa com a impressora. Você compra uma impressora da Artes, por exemplo, que é que eu tenho aqui, que eu comprei lá da Dental Prótese. O rapaz do suporte me ajudou com os tempos de cura e eu coloquei a imprimir. Obviamente, depois eu fui tentando ajustar, diminuindo o tempo, calibrando essa resina, né, para que as impressões saíssem de uma forma mais perfeita. Com certeza nesse processo eu perdi impressões. Hoje eu não perco mais. Hoje eu tenho a minha impressora calibrada, né, eu já conheço ela. Eu uso as mesmas resinas, né, da Reflash, então eu não tenho problema com impressão. Agora, por que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente que eu dou treinamento às vezes e compra o equipamento com uma expectativa aqui, achando que vai ser só ir lá, colocar, imprimir e deu pra bola, né? Mas às vezes a gente precisa ter uma curva de aprendizado, né? Você não pode achar que vai dar tudo certo no início. Você precisa passar por essa curva, né? Às vezes é um sprue, é um suporte na peça lá na hora de posicionar no computador que faltou, que você não estava atento. Então essas coisas que a gente precisa estar atento, tá? A impressora, ela falha, ela é uma máquina, né? Pode falhar, mas o ideal, né, é que a gente passe por essa curva de aprendizado e depois isso acabe se tornando o cotidiano e não falhe mais, tá? Então hoje eu não perco mais impressão, é muito difícil, né? A não ser que seja alguma desatenção minha na hora de imprimir que me faça perder, tá? Vamos lá. Seguindo ainda ali nos problemas, né? O que pode acontecer de problemas hoje com a impressora é calibração, tá? Se você não está com ela ajustada, calibrada, ou se o eixo da impressora mexeu de alguma forma, isso descalibrou ela, ou se você deixou algum resíduo de resina dura, né, de resina já polimerizada ali na mesa, e na hora de descer ela descalibrou. Então isso pode causar problema, tá? Tempo de exposição, então você tem que ajustar. É interessante que para cada resina que você for utilizar ou começar a utilizar, imprimir um calibrador, né? Esse calibrador, eu imagino que o pessoal do suporte da Dental Prótese disponibiliza. Você acha na internet, né, um calibrador de resina. Então tem um calibradorzinho bem bacana lá que você imprime. Ele imprime uma pecinha redonda assim com 6 hexágonos, imprime um encaixe de hexágono, né? Então você tem que ir encaixando, né? Se ele encaixar no número certinho lá que vai dizer para você, é porque a resina está calibrada. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente acha que eu vou colocar mais tempo de cura para garantir minha impressão. Só que tempo de cura demais às vezes deixa a peça muito apertada, porque ela cura com excesso, né? Ela fica exposta com excesso lá no projetor, né? Então é interessante também pensar nisso. Não só vou aumentar o tempo de exposição para mim ter uma garantia que a impressão vai dar certo. Já fiz muito isso, inclusive em provisória, que são resinas mais viscosas, e tive problema de má adaptação. Então é importante a gente ter essa coerência aí de tempos, tá? Vamos lá, vamos ver o que o Aaron perguntou sobre PT. Ela faz também, sim. Dá para fazer prótese, tá? Dá para fazer prótese total provisória, tá? Eu ainda sou da opinião de que prótese total tem que ser com resina termo, né? Feito da forma com ciclos lá fervendo, prensando. Então eu faço aqui de forma provisória. Por exemplo, o paciente vai fazer um protocolo, tá? E ele não quer ficar desdentado, então eu vou lá, faço uma prótese provisória para ele e tá tudo certo. Mas eu diria que para definitivo, minha opinião, não é interessante, tá? Vamos lá, o Igor Nunes perguntou se tem como imprimir já com sprue de fundição. Vamos lá.
Tem, você pode fazer os sprues já dentro do Exocad, tem como fazer eles sim, tá? Tem a opção, ó, que é o seguinte, você vai lá no Exocad, você está fazendo os desenhos, tá? Dos laminados ou das coroas, e tem uma opçãozinha lá em modelagem que é attachments, e você consegue colocar attachments, né, positivos e negativos. Então lá você consegue colocar o sprue do diâmetro que você quer, né, na posição que você quer, lá mexendo ele, você dá um aceitar, ele já vai te dar o spruezinho certo ali, da forma que você quer. Você pode imprimir com ele sim, sem problema nenhum, tá? Só cuidar a hora de posicionar lá na mesa da impressora, para que não deixe ponto onde possa cair essa resina e falhar, né, algum canto ali da impressão do teu laminado, tá? Então isso é importante. Deixa eu ver se eu tenho um modelo aqui. Não tenho, mas o que eu queria dizer para vocês, esses dias eu imprimi um provisório que, olha só, a nossa impressora ela imprime por camada, certo? Então veja bem, na incisal dos meus dentes lá na impressão, eu quis fazer um teste e coloquei um conector apenas aqui. Então o que aconteceu? Como ela imprime por camada, o feixe de luz lá do meu projetor, ele veio dessa forma, né? Uma camada inteira. Como não tinha suportes aqui na mesial e na distal, o que aconteceu com a mesial e a distal? Elas acabaram caindo, certo? Porque não tinha suporte para segurar. Então por isso que é importante a gente avaliar bem a posição dos nossos sprues, porque se eu quiser imprimir uma peça dessa forma, nessa posição reta, e colocar um sprue só aqui, não vai dar certo. Então eu preciso de sprues na posição certa, tá? Então isso é importante. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que o fluxo digital, a parte de impressão, por mais que ela tenha suas peculiaridades, tenha os seus pontinhos onde a gente tem que sempre estar cuidando, ela não é difícil, porque se fosse difícil ninguém ia querer. É a mesma coisa que eu ouvi um comentário de um dentista quando começou a história do scanner intraoral. Ele olhou para mim, ele olhou no vídeo lá pro cara que estava entrevistando, e disse: cara, se fosse para ser difícil ninguém ia querer, porque realmente se é para ser difícil é um troço que não vai dar certo, né? Então a impressora, ela vem de uma forma onde você vai ter uma curva de aprendizado inicial, que isso vai durar para você bem pouco tempo, e depois você vai só seguir no fluxo. E depois que você segue no fluxo, você vai ver a facilidade que isso te dá. A facilidade. Quando eu vou nos laboratórios dar treinamento, eu fui em 2 semana passada pela Dental, laboratórios que adquiriram um sistema, né, com o UP 300, a Arte 3D e o computador, né, um pacotão que o Borges está fazendo na Dental. Então, pessoal, vale a pena conferir para quem não tem um fluxo. Eu acompanho muito, né, essa questão de equipamentos, porque eu dou treinamento para muitos laboratórios. Eu tenho esse combo aqui no meu laboratório, inclusive, né, e eu quero dizer que vale muito a pena. Porque o scanner da UP 3D, ele é fantasticamente rápido. Isso eu acho incrível. Ele faz o escaneamento no modelo muito rápido, tá? Além disso, a impressora da Arts, cara, foi a impressora que eu mexi que menos me deu problema, né? Eu fiz uma curva de aprendizado muito rápida com ela ali e assim, eu perdi muito pouco impressão, tá? Perdi algumas no começo até eu aprender, né, os tempos e tudo mais, mas cara, foi fantástico. Então é um combo que vale a pena. Eu comprei no congresso e eu sei que hoje está um pouco mais barato do que eu paguei, então vale a pena você conferir lá. Eles têm esquema de financiamento, esquema de parcelamento, tá? Vou fazer um marketing aqui porque realmente o sistema é bom, tá? Eu já vi vários outros no mercado, então vale a pena conferir, tá? Vamos ver aqui as perguntas. Se o Exocad é muito complicado de trabalhar, cara, o Exocad precisa de uma curva de aprendizado. O que eu acho mais difícil do Exocad é o manuseio que você vai ter com o mouse e teclado, porque se você não é acostumado a mexer com o mouse, né, isso vai te dar um pouco de dificuldade, porque são vários botões, vários atalhos, e você necessita desses atalhos para tornar com que o seu fluxo de desenho e modelagem seja mais rápido, tá? Mas assim, você não nasceu sabendo, né? A gente não nasce sabendo nada, então tudo se aprende. Pode ter certeza que você vai ter sucesso com o Exocad, é só você focar, né? E focar em aprender que vai dar certo, tá? Para você que quer saber mais sobre Exocad, né, sobre modelagem, eu tenho um curso, tá? Vai abrir uma turma nova mês que vem. É um curso de modelagem onde eu ensino desde como mexer com o mouse nas aulas iniciais,
como apertar os botões, o que cada botão faz, até fazer um protocolo cerâmico, um protocolo cutback. Então são 25 aulas que vai desde o básico até o avançado, que vai ensinar você a, com certeza, modelar de uma forma muito legal, muito rápida e poder fazer qualquer tipo de trabalho dentro do Exocad. Seguidamente eu estou postando aulas novas lá, então vale bem a pena o curso, tá? O programa do Exocad é onde... Cara, o programa do Exocad você vai conseguir com a própria Exocad, né? Tem um site lá que você pode acessar, você faz a compra com eles. Então também você consegue lá. Mas eu acho que na internet, se você procurar ali, você vai conseguir. Mas eu acho que o mais certo é você comprar direto com a Exocad. Sim, vai ficar disponível depois. Valor do curso, cara, o meu curso ele tá 1.450. Tá? Então provavelmente quando abrir as inscrições eu lanço a primeira semana dele com desconto. Então segue lá no @OTPD Digital que você vai ficar sabendo quando for lançado e aproveitar o desconto. Demo para treino, eu acho que tem, tá? Você tem, eu vou me informar e vou postar lá no meu Instagram. Eu acho que tem sim, mas não tenho certeza. Eu sei que a demo você não pode salvar os trabalhos, né? Você só vai poder ir lá modelar e sair, né? Tem um sistema de dental prótese. Olha o Igor Nunes nos dizendo que o sistema é bom também. Cara, o sistema é fantástico. Enviarei mais informações sobre o curso. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos terminar, né, na realidade. Estamos na impressora. Tá. Quero contar uma história agora para vocês. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente começar, porque quando eu comecei aqui com o meu laboratório, foi uma certa dificuldade comprar todos os equipamentos, porque tudo era muito caro. E a primeira coisa que eu comprei, né, o Boris está aí e não vai me deixar mentir, que foi com ele que eu comprei lá no congresso, né, o meu kit do fluxo digital aqui. E foi a primeira coisa que eu comprei no laboratório, tá? Foi a primeira coisa que eu comprei no laboratório, foi essa parte do fluxo digital. Porque, cara, pra mim, eu vislumbro que isso é o futuro, cara. E sem isso, é difícil hoje você se igualar no mercado com quem já é digital. Então foi a primeira coisa que eu comprei. Eu queria muito poder ter comprado uma fresadora de início, eu não demandava de dinheiro para isso. Então, mas eu precisava dar um pontapézinho inicial. Fui lá e comprei o sistema. E, cara, se não fosse o sistema que eu comprei lá com a Dental, se não fosse o scanner da UP, se não fosse a impressora da Arce, eu não teria conseguido trabalhar sozinho 6 meses no meu laboratório. Eu trabalhei sozinho 6 meses, a impressora funcionava dia e noite para mim. Se não fosse por ter isso na minha mão, eu não ia conseguir produzir o que eu produzi nesses 6 meses sozinho no laboratório. Tá? Então por isso que eu defendo muito o fluxo digital, porque, cara, para mim foi um aliado extremamente importante no início da minha jornada, né? Cara, a impressora funcionava dia e noite. Eu cheguei a comprar um no-break para que quando se fosse a luz ela não se desligasse de noite, né? Aqui na minha cidade a luz é muito estável, então eu acabei fazendo isso. Cara, então o que eu quero dizer para vocês é que é difícil, não é fácil. Às vezes a gente precisa de dinheiro e são investimentos relativamente altos para quem está começando, mas vale a pena o esforço, porque o retorno que isso vai te dar é imprescindível, é fantástico, tá? Então não desista disso. Vou mostrar para vocês mais algumas possibilidades aqui. Esse aqui é um caso também, tá, de fluxo digital, onde eu fiz o escaneamento intraoral lá do paciente. Já imprimi um modelinho com o troquel, tá? Um troquel de Geller, e imprimi também o modelinho rígido, tá? Aqui tem com o troquel que sai mais fácil. Deixa eu tirar esses troquéis que eles estão bem firmes aqui. Tá? Aqui, ó. Então vale bem a pena, porque assim, ó, a gente tem a delimitação do troquel que o Exocad lá nos dá, a gente consegue fazer com o Model Creator, tá?
Tem o trocalzinho de Geller. Às vezes eu não preciso imprimir modelo rígido se o trocel tá bem justo, por isso que eu gosto de deixar ele justo. Eu tenho a referência de gengiva aqui também, tá? Então isso facilita muito, muito mesmo. Quantos elementos por mês você acha que pode ter uma impressora? Quando você fala ali elementos por mês, quantos elementos por mês eu consigo fazer com a impressora? Ah, tá, entendi. Olha só, quando eu comecei aqui, eu tinha impressora, eu produzia na média de 50 elementos mês, tá? Então, assim, era uma produção relativamente baixa, se a gente avaliar, mas eu fazia tudo, né? Desde o começo até o fim. Então, olha só, eu ia lá, eu desenhava, né? Eu tinha que colocar, imprimir, eu tinha que tirar da resina, eu tinha que dar acabamento, eu tinha que incluir, eu tinha que ir lá e dar acabamento, né? Então, e maquiagem e tudo mais. Então, para mim, né, se eu tivesse 10 elementos, 15 elementos, 20 elementos por mês, já ia valer a pena. Porque o tempo que a impressora ia estar fazendo isso para mim, eu podia estar indo visitar cliente atrás de trazer mais trabalho para dentro do laboratório, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar também. Porque o tempo que a gente está aqui dentro, às vezes sem produzir, né, ou melhor, muito parado num trabalho, porque esse trabalho demanda tempo, a gente está deixando de ir atrás de clientes novos, né? Então, vamos lá. Quantos elementos? Qual scanner intraoral eu tenho? Cara, eu tenho o Carestream 3500, tá? Ele é um scanner que não é tão novo, ele é de meados de 2015, 2016, mas ele me serve muito bem, tá? Eu consigo atender os meus clientes aqui, então, assim, a minha região é uma região onde os clientes não conhecem muito do fluxo, né? Então acaba que o scanner me serve muito bem, apesar dele ser um pouco mais lento, tá? Mas vale a pena. Outra possibilidade legal, ó, vou mostrar para vocês um caso injetado. Olha só, isso aqui eu fiz essa semana especialmente para live. É um caso de fluxo digital, onde a gente escaneou os modelos, a boca do paciente, e eu fiz os laminados impressos, ó. Impressos, e depois eu injetei eles. Cara, fantástico, a injeção sem nenhuma rebarba. Ficou muito boa, vai muito da inclusão, né? Da forma que você faz. Então valeu muito a pena. Claro que a gente tem que cuidar o ciclo, né, que a gente vai fazer no forno. Não dá para fazer um ciclo rápido, porque a resina ela não é tão calcinável quanto a cera, né? Então, se eu tentar fazer uma injeção de choque, às vezes com os laminados em resina, a gente tem a grande chance de estourar o anel. Então é importante sempre fazer um ciclo lento, né, com aumento de temperatura lá nos seus 10, 12 graus, né, com 2, 3 patamares aí, para a gente ter uma segurança que a nossa eliminação, né, dessa resina vai dar tudo certo e não estoura o nosso anel, tá? Algumas resinas preconizam que seja incluso sempre no anel de 200, tá? Então vai muito de você e eu geralmente incluo anel de 200 quando eu tenho laminados para fazer impressos, porque eu acho que vale muito a pena, tá? Se tem algum lugar onde consegue mais escaneamento para baixar, olha só, eu posso disponibilizar para vocês alguns STLs, se vocês quiserem. Entrem lá no OTPD Digital depois e me chamem no direct que eu mando os STL para vocês, tá? Sem problema nenhum. O valor de uma peça quanto? Cara, sobre valores, assim, eu acho que vai muito da região, tá? Aqui na minha região, laboratórios cobram em média, tem laboratórios que vão de 360 a 450 no valor de um MX, tá? De um de silicato, enfim, maquiado. Então tem que avaliar como é que tá o mercado na sua região aí, para você não jogar um preço muito lá em cima e acabar não conseguindo competir, né? Ou jogar muito lá embaixo e acabar desvalorizando seu trabalho. Você tem que entrar no mercado ali com preço competitivo, que você não prostitua, né, a prótese, enfim, né, e você não se prostitua com o trabalho, e você tem um ganho relativamente legal, tá? Início um kit básico, scanner impressora. Cara, kit básico de scanner impressora é UP300Z e a Artis Pro 3D, tá? É o kit básico, né, bacana. O Borges falou alguma coisa lá em cima que vem junto com a impressora. Ó, lembrando que junto com o scanner do UP vai junto uma versão gratuita do UPCAD Desenho. Olha só, então você adquirindo o kit, você já ganha um software de modelagem que é o UPCAD. Você já consegue fazer coroas, você já vai conseguir fazer trabalhos bem legais lá, tá? Vamos ver mais algumas perguntas aqui.
Top, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ronan. Então é isso aí, pessoal, tá? Então, vale a pena a gente pensar no fluxo por causa dessas possibilidades. Hoje também eu adquiri a fresadora, então eu já faço bastante peças em zircônia, né? A fresadora me ajuda muito na parte de impressão de modelos, né? Cara, modelo impresso tem um absurdo aqui. Ó, esse trabalhinho aqui que eu fiz, ó, ele uma fixa de metal, modelos troquelados, eu imprimi o modelo rígido também, porque um dos troquéis ficou um pouco frouxo. Tá? Por que o troquel fica frouxo? A gente tem que ajustar esse tamanho de espessura, esse tamanho de espaço interno aqui do nosso troquel dentro do Exocad e calibrar com a nossa resina, porque muda de resina para resina. Tá? Então, é aquilo que eu falo. Não ache que você vai imprimir, vou imprimir isso aqui, vai dar certo de primeira. Pode ser que dê, mas pode ser que não dê. Então, você tem que ir ajustando, né? Para chegar num limiar que seja bom. Porque você não pode perder a força de vontade, porque isso faz parte do processo, tá? Esse caso aqui é um protocolo onde eu fiz a montagem também no Exocad, né? Eu vou lá, faço a montagem com os dentes, coloco a gengiva, imprimo, né? Com a impressora, mando para a prova, aprovado, eu só reduzo o desenho, faço cutback e estratifico a vestibular. Então também é uma possibilidade bem bacana, tá? Bem interessante da gente fazer. Em alguns casos mais específicos, onde o cliente não quer a zircônia direto em cima do pilar, em cima do intermediário, eu uso o UCLA de titânio, faço meio que um intermediário, um link entre a zircônia e o pilar, e assim consigo uma dissipação de força também, tá? Então, interessante essas técnicas também. Tá bom, pessoal? Vamos ver, o Borges poderia fazer uma promoção na compra de um kit, ele paga o curso com você para nós. Olha só aí, Borges, hein? Os caras estão querendo promoção aí. Vamos lá, galera, eu vou falar um pouquinho mais aqui. Outra coisa que eu queria falar para vocês de possibilidade, hoje no meu laboratório eu entrego um caso com a fresadora em até 7 horas, tá? Então se o cliente faz um caso comigo de escaneamento digital e manda os arquivos, eu entrego em até 7 horas, tá? Eu tô sabendo aí que o Borges me falou que ele tá trazendo uma fresadora pro Brasil muito boa, tá? Então fiquem de olho aí, não sei se já chegou ou não, Borges, mas é uma fresadora que vai valer a pena, tá? O custo-benefício dela é muito bom. Então fiquem de olho aí porque vai valer a pena, tá? E com a fresadora eu consigo fazer casos rápidos, certo? E até em zircônia, porque hoje a gente tem fornos de zircônia aí que sinterizam em até 2 horas a zircônia. Então a gente consegue fazer zircônia maquiada, né? Zircônia multilayer com tempo bem reduzido, tá? Dá para usar o Mesh Mixer? Dá para usar o Mesh Mixer, sim. Eu acho o Mesh Mixer um pouco mais difícil de modelar, tá? Porque como ele não é próprio para prótese odontológica, então você vai ter que ir lá, pegar o STL do modelo, pegar os STL dos dentes, você vai ter que ter os STL dos dentes, né, que é o arquivo 3D, jogar lá dentro do Mesh Mixer e ir posicionando de forma manual os arquivos. Então isso vai demandar um pouco de tempo. Eu tenho amigos que planejam e modelam muito bem no Mesh Mixer, que são mais rápidos que no Exocad. Mas para quem está começando, o Mesh Mixer ele é um software um pouco mais complicado. Eu diria que ele não é tão otimizado, então ele trava muitas vezes em alguns computadores. Então a gente tem que avaliar isso, tá? Você une as úclas, a impressão com a própria resina? Sim, dá para unir as úclas com a própria resina, tá? E dá também, pessoal, para imprimir as úclas, né? Então, geralmente, por exemplo, quando eu faço casos sobre implante aqui, impressos, né, que eu vou fundir ou que eu vou fundir, né, basicamente, impressos eu não uso mais UCLA, né? Então eu vou lá, tenho o Scanbore, Scan Marker, né, ou Marker, né, como você quer chamar aí, transferente digital, né? Você vai lá, coloca, posiciona ele, faz o escaneamento, transfere essa posição para o software já te dá um encaixe do implante com o stop do parafuso certinho. Você só vai lá, imprime e funde, tá? Então por isso que é importante ajustar o tempo de cura, porque se você deixa um tempo de exposição muito alto para resina calcinável, vai acabar aqui apertando demais essa peça que você imprimiu, não vai encaixar direito, e aí você vai ter que acabar indo lá e desgastando um pouquinho por dentro. Então é legal que você ajuste bem certinho
para não ter nenhum problema, tá? E você ter uma fundição aí muito boa. O ciclo também para fundição, ciclo lento, tá? Detalhe importante, não passar antibolha quando você for incluir em resina, né? Você não vai conseguir muitos resultados muito bons. Eu tive casos aí que quando eu coloquei antibolha em resina acabou dando mais bolhas, tá? Então lembrar de não usar o antibolha para isso. Outra coisa que é importante a gente falar sobre o fluxo digital é que hoje a gente tem muitas pessoas legais aí que nos dão suporte, tá? Você não vai estar sozinho nessa jornada, porque às vezes não é fácil para o cara que não entende muito disso, que não é muito digital, né? Que não tem aquela facilidade que nem algumas pessoas têm de ir lá e resolver os problemas, né? Então você sempre vai ter alguém para quem você recorrer, tá? Lá na Dental Prods tem, acho que é o Daniel vai te dar suporte sempre que você precisar, né? Você pode me chamar também, eu tô sempre ajudando a galera aí, porque eu acho que é importante isso, e eu acho que nós juntos, né, laboratórios, juntos somos mais fortes do que sós, né? Eu acho que não existe concorrência, acho que o mercado tem para todo mundo, né? Acho que você tendo uma impressora, né, você tendo ali o mínimo, né, sustentável para você ter o fluxo digital, você já está concorrendo com laboratórios grandes, né? Porque eu não tenho uma fresadora, mas o fulano tem. Mas você pode ir lá e terceirizar a fresagem, né? Então, eu acho que o básico é você ter o scanner e a impressora, tá? O computador, software de modelagem, né? Vem o OpCAD ali ou o ExoCAD. Para você poder fazer o mínimo ali. E caso de fresagem, você vai lá e terceiriza. Cara, terceirizei muito tempo o zircone aqui, então tá tudo certo. Achem parceiros que te ajudem aí na região de vocês, perto de vocês, que eles vão conseguir, né, que você vai conseguir ter um resultado com a mesma expectativa de um cara que tem uma fresadora no laboratório, mas você só tem uma impressora e um scanner bacana, tá? Então não se minimizem por não ter uma fresadora, tá? Muito tempo eu não tive aqui e estava tudo certo. Tinha um laboratório que era meu parceirão aqui, o Jean Fornari, estava aí na live agora há pouco, um excelente profissional, fantástico. O cara me ajudou muito, fresou protocolos para mim, fresou copos de silicone para mim. Então, vale a pena você ter parceiros que te ajudem, tá? Tem uma impressora boa, tem um scanner que você já vai conseguir dar sequência no fluxo digital, tá? Vamos ver, onde eu trabalho fiz a injeção da resina com os mesmos parâmetros quando faço em cera, deu tudo certo, não mudei nada. Ó, tá dizendo que deu tudo certo. Cara, ótimo, maravilha. Cara, se... Já tentei fazer várias vezes de choque aqui, em alguns casos dava certo, mas a maioria sempre tive problema de rachadura de anel, tá? Mas, cara, daqui a pouco sua resina é um pouco diferente, não sei. Então, que bom que você conseguiu. E, eu acho fantástico isso, porque a gente pode estar em laboratórios diferentes, fazendo com o mesmo material, mas a gente tem resultados diferentes pela forma de fazer. Então, isso que é o mais interessante, porque se todo mundo soubesse a mesma coisa, a gente ia conversar e ninguém ia crescer. O interessante é que eu sei um pouco de uma coisa, você sabe de outra coisa, a gente senta, conversa e cresce. Isso que é interessante. Vou fazer facetas em um escaneamento que recebi do dentista. Não preciso trocalizar o modelo, tipo... Tá, então olha só. Isso era um quê, né? Uma questão que eu tinha muito aqui no laboratório. Sempre quando eu recebia os modelos digitais, eu sempre fazia os troquelados, tá? Sempre, para conferir a adaptação. Sempre fazia, né? Eu vim com essa filosofia do antigo laboratório que eu tinha, então sempre fiz assim. Aí o que eu fiz? Os últimos casos que eu fiz, esses dois que inclusive são 12 laminados num, 12 laminados no outro, e mais uns outros que eu fiz antes, que inclusive já entreguei, eu fiz sem modelo troquelado. Fiz só com o modelo rígido. E não tive nenhum problema, adaptação 100%, tá? O que é importante? Você calibrar sua resina para ter uma adaptação 100%, isso é primordial, tá? E você delimitar bem certinho os bordos lá no software, tá? Se você delimitando bem certinho os bordos no software e você calibrando sua resina bem certinho, a sua resina calcinável, você não precisa imprimir os modelos troquelados, tá? Então esses aqui são dois casos que eu fiz sem modelos troquelados, só com o modelo rígido, e não tive nenhum problema. Ó, o Thales dizendo que teve problema só com a fundição que não deu certo, aí tive que mudar os parâmetros.
Beleza, o Borges pediu para falar sobre a pós-cura, tava aqui na lista já, Borges. Então vamos lá. Como que a gente faz depois que o modelo sai da impressora, tá? Então a gente tem um processo de limpeza. Não coloque água, ou limpe com detergente, ou limpe com qualquer tipo de líquido que não seja álcool deposto ou álcool isopropílico, tá? Porque a resina, ela é extremamente grudenta, e se você colocar água ali, ou você colocar detergente ou algo do gênero, vai virar manhaca. Então, qual que é a recomendação que eu dou para vocês? Eu sei que a Dental Prox está vendendo eu não lembro muito bem como é que é o nome, Borges, mas é uma câmera de limpeza que ela já limpa e já cura o modelo ou o calcinável que você imprimiu ali, tá? Então, cara, muito legal, muito bacana. Eu gosto de fazer as minhas limpezas a grossa com álcool de posto, tá? E a limpeza mais fina, ali o refino, com álcool isopropílico. Olha só, eu já tive vários alunos que tinham problema de má adaptação de resina calcinável. E aí nós íamos lá, ajustávamos tempo de cura, tudo certo. E eu percebi que o gargalo disso estava na limpeza, porque eles não limpavam internamente muito bem a peça e acabava causando uma desadaptação, tá? Então, o meu processo para os calcináveis eu limpo só com álcool isopropílico, né? Porque eles são mais delicados ainda. Então eu vou lá, eu tiro eles, eu pego eles na minha mesa ainda na impressão, né? Borrifo álcool isopropílico, passo uma escovinha bem de leve, um pincel ali, tá? Tiro, boto lá na câmera, na câmera de álcool num pote, coloco com álcool isopropílico, coloco vibrar ali uns 10 minutos para escorrer bem aquele resto de resina, tá? E depois eu vou dar a cura, né? Cura no forno foto. A DPF vem no forno foto, que é extremamente bom, forte e barato, tá? É bem barato, vale a pena. Foi o que eu comprei aqui e vale a pena. Então, lembrem do processo de limpeza, é importante, porque às vezes pode causar má adaptação das peças por má limpeza do modelo, tá? Ficar resíduo de resina ali na parte vestibular ou na parte do preparo e dentro da sua coroa ou do seu laminado ali, né? Pode causar má adaptação. Então é importante. Eu já vi, inclusive, impressoras que elas imprimiam resina de provisório e por má limpeza ficava toda esbranquiçada a peça depois, porque os caras limpavam, achavam que estava bem limpo, né? Colocavam dentro do forno foto, sai tudo esbranquiçada. Um ponto ali interessante é você passar o álcool, e depois que você passa o álcool, você vai lá e passa um jato de ar, né, para sair todo o álcool com o restinho de resina que tem. Você passa o dedo, se você sentir a peça lisa é porque ela está limpa. Se você sentir um pouco um pouco gosmento, um pouco grudento, limpa mais, dá uma borrifada de álcool ali, bota na câmera lá. Essa câmera que o Borges vende aí da Dental Prox é bem interessante, vale a pena, tá? Não sei o custo, mas eu sei que não é caro. O Borges me falou esses dias aí, não sei que não é cara. Já pedi a minha, mas ainda não chegou. Então, vale a pena, tá, pessoal? Galera, forno da Cota é bom para seguir. Cara, forno da Cota, olha só, eu tinha um Cota Lux. No laboratório que eu trabalhava, nós tínhamos um Cota Lux uma vez. É um forno antigo da Cota, né? Cara, era ruim. Não vou dizer que o forno é ruim, tô dizendo que pra resina às vezes ele não curava direito, sabe? Muitas vezes eu queria maquiar o provisório e eu não conseguia grudar, fixar a maquiagem com o Cota Lux. Aí o que aconteceu? Quando eu comprei o forno do Borges, acabou dando certo, porque ele é um pouco mais forte, né? Você consegue controlar a intensidade, ele é um pouco mais forte, e aí as minhas peças começaram a fixar a maquiagem nelas, tá? O William falou das placas de bruxismo. Legal, pessoal, eu faço placa oclusal também, tá? É muito bom. Você só tem que cuidar da posição que você coloca ela na mesa, tá? Na mesa da impressão. Quando você for posicionar ela dentro do software da impressora lá, né? Você tem que deixar ela em 45 graus. 45 graus com a oclusal para baixo, tá? Não deixa ela reta, porque geralmente as pontas caem e causa uma desadaptação. Tive muito problema aqui porque eu deixava elas retas e acabava caindo caindo a ponta, tá? Então cuida isso na hora de imprimir, tá? As placas ali, porque pode acontecer isso, tá? Mas cara, as placas ficam muito boas, valem muito a pena, né? Eu tô usando a resina da Reflash também, lá da Dental Prox, então tá valendo bacana, tá? Eu ia falar mais alguma coisa.
Acho que era isso sobre a limpeza. O Borges falou ali, ó, tem que ser luz fria 100% UV. Porque às vezes não cura bem. E o forno do Borges, ali da Dental, é tão bom, porque se você deixa muito tempo, chega a amarelar o modelo, de tão forte que ele é. Tá? Então ele é bom mesmo. O provisório você tem que ir lá curar bem pouquinho, porque ele é forte, né? E senão ele começa a amarelar, né? Então vale a pena, tá? O Dakota ali eu realmente tive uma má experiência, né? Apesar de que eu não acho que o forno seja ruim, só acho que para aquela situação ele não é tão interessante quanto alguns outros aí que tem uma luz UV, né? 100% fria, um pouco mais forte, como é a do Borges ali, tá? Pessoal, eu acho que era isso, tá? Eu acho que era isso. Eu quero imensamente agradecer a todos que ficaram na live esse tempo aí me ouvindo, né? Eu espero que eu tenha ajudado você ou feito você crescer ou ensinado algo para você, nem que seja um pouquinho, que para mim isso já faz com que eu vá dormir muito feliz hoje e tenha ganhado meu dia, tá? O Magma da EDG funciona, o EDG Lux daria certo. Cara, eu não conheço da EDG, bicho, eu não conheço, não sei te dizer. Mas se for luz UV 100% fria, eu acredito que sim, tá? Acredito que sim. Ó, o Lab Nova Era aí dizendo que funciona, então show. Pessoal, isso aí, muito obrigado de coração. Agradeço a Dental Prótese, agradeço ao Borges, né, toda a galera lá do marketing, as meninas lá que prestam um atendimento incrível, tá? 100%. E assim eu fico mais feliz porque quando eu comprei o meu kit, o Borges veio pessoalmente me entregar. Então, para mim, isso já faz com que a empresa ganhe mais créditos ainda, porque mostra que ela se importa com os clientes, né? E eu acho que isso é primordial em primeiro ponto. Eu fui vendedor por 6 anos, então sei o que isso significa, tá? Então, Dental Prótese, obrigado de coração. Pessoal, deem atenção ao kit deles, vale a pena, tá? Vale a pena. O UP 3D Arts Pro vale muito a pena, são equipamentos bons. Eu tenho uma fresadora da AMAN, tenho uma Motion 2, eu faço meu escaneamento no UP 3D, eu desenho no Exocad e, cara, as minhas peças saem perfeitamente lindas. Então, perfeitamente lindas, adaptadas. Só mostra que o escaneamento ele é 100% fidedigno, né? E mostra ainda mais que o scanner é bom, tá? Isso que é o mais importante. Tá bem, pessoal? Chamem o Borges aí que ele vai passar todos os valores e condições para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, @OTPDdigital. Tem vídeo da Exocad lá, tem muita coisa legal, tá? Vai ter a abertura da nova turma do curso, tá bem, pessoal? Vou ensinar umas coisas novas, guia periodontais, uns guias diferentes, guia de desgaste no Exocad impresso. Então, vale muito a pena. Galera, obrigado de coração. Uma boa semana para vocês e até mais.